Olá, pessoal! A nossa aula de hoje é sobre compreensão e interpretação textual, certo? Prestem bastante atenção, porque o assunto exige uma atenção maior. Nós vamos ver que a compreensão textual e a interpretação textual são duas coisinhas diferentes. A gente às vezes pega um texto e pensa que compreender um texto é a mesma coisa que interpretar. E nós iremos perceber que há diferença nessas duas versões. Então vamos lá. A diferença de compreender e interpretar. Compreender o texto, as informações já estão no próprio texto. Compreender, você pega um texto ali e você já sabe tudo o que tem dentro dele. Mas eu gostaria de que vocês, antes de ler o texto, vocês dessem uma olhada nos enunciados. O que é que está pedindo? Quais as informações que os enunciados estão pedindo a respeito do texto? Primeiro, quando vem assim um enunciado, segundo o texto, segundo o autor do texto, o texto informa que, de acordo com o texto, está explícito no texto. Então, os enunciados, eles já dão a ideia do que você vai retirar do texto. Por isso que é muito importante, antes de ler o texto, ler os enunciados. E depois nós temos o que é interpretar. A interpretação já vai mais além, tem conexão com o texto, mas ela vai além do texto, certo? Você tem que ter um conhecimento de mundo, para que quando você leia os enunciados, você também já tenha ideia do que você vai querer retirar do texto. Os enunciados já são diferentes da compreensão. Já vem assim: depreende-se, infere-se, conclui-se que, certo? Então, interpretar realmente, ela tem que ter um conhecimento profundo, não é? Apesar de ter uma conexão com o texto, mas você tem que conhecer as coisas. Por quê? Porque o autor afirma, mas quem deduz é você. Quem infere, quem tem que compreender é você. Muitas vezes há uma palavra ali, o texto permite deduzir que, veja, então é uma dedução. Você vai deduzir o que de fato está ali no texto. Por isso que tem que ter uma leitura mais aprofundada do texto. Por isso que você também tem que ter um conhecimento de mundo, para que você desenvolva melhor, compreenda melhor o texto. E na interpretação também vem assim: é possível afirmar a partir do texto que. Então, tudo isso são conclusões que você vai retirar a partir da sua leitura. Você vai interpretar, tentar entender. E quando você lê muito, quando você gosta de ler, quando você gosta de ouvir reportagem, está sempre conectado e ligado ao nosso mundo, você tem uma facilidade melhor de interpretar os textos. A compreensão textual. Na compreensão textual, você vai decodificar para entender o que foi dito. Você tem que prestar bastante atenção, analisar, fazer aquela análise objetiva, assimilar as palavras, as ideias, não é? Vai
sublinhar ali o que você achou mais importante, mais interessante, aquelas informações ali presentes no texto. Seja objetivo, seja claro, perceba, tenha uma visão melhor na compreensão. Já na interpretação de texto, já é uma conclusão que você tem do texto. Porque, como eu falei, o autor afirma, quem conclui é você. Lá na interpretação é aquela análise subjetiva, pessoal, aquele conhecimento de mundo. Você, apesar das informações estar fora do texto, mas tudo está relacionado àquilo ali. Tudo está relacionado ao texto. Você percebe a ação de interpretar, ela depende da sua percepção. É você sentir que algo está além do texto ali, mas está subtendido, mas você entende, você compreende. Nós vamos ver alguns erros de interpretação. A extrapolação. Você sair do contexto, você acrescentar ideias que estão fora do texto, que não têm conexão com o texto. Aí é uma extrapolação. Reduzir também, a redução também é um erro de interpretação. Você dá atenção apenas a um aspecto e esquecendo as ideias principais do texto. A contradição também é um erro de interpretação. Por quê? Porque você pode apresentar ideias contrárias com relação a que o texto quer dizer. Então, isso é um erro. Você tirar conclusões equivocadas, isso é um erro. Vamos agora a algumas dicas para você analisar, compreender e interpretar melhor os textos. Primeiro, você tem que ler o texto pausadamente. Depois, você faça um resumo de cada parágrafo do texto. Leia também com um dicionário próximo. Não é que você vai estar lendo e parando para procurar o significado das palavras que você não conhece. Não, seu dicionáriozinho está ali do seu lado. Mas você vai apenas quando você lê o texto, você vai deixando aquelas palavrinhas ali. Na segunda leitura que você fará o texto, você já pode ir sublinhando aquelas palavras, não é, mais difíceis que você não conhece. Depois da releitura do texto, é que você vai procurar o significado daquelas palavras para você ter conhecimento de novas palavras. Você pode também elaborar uma pergunta para cada parágrafo, para que você possa ter assim um melhor conhecimento. Mas para tudo isso, gente, você tem que ter hábito de leitura. Você tem que gostar de ler. Porque muitas vezes não é na primeira leitura que a gente entende o texto. A gente tem que reler o texto umas 3 vezes. Às vezes, para a gente poder entender o texto. Marque, como eu falei, marque aquelas palavras que você não sabe o seu significado, né? Responda aquelas perguntas que ficou no ar e que você não entendeu. E, por último, você faça a última leitura do texto, para ver se você, de fato, entendeu o que foi dito. Certo, pessoal? Agora, nós vamos a um exemplo, certo? Então, após você ler o enunciado, você lê a pergunta, que diz: infere-se do texto, olha aí, infere-se do texto. Quando você diz infere-se do texto, você já está prestando atenção, você já está entendendo que aí você tem que interpretar o texto. Infere-se do texto que os antigos moradores da terra eram. Já essa segunda diz o seguinte: segundo o autor,
já é o quê? A compreensão textual. Primeiro você, lá na primeira questão, você interpretou. Agora você vai compreender o texto. Então, pessoal, essa é a nossa aula de compreensão e interpretação textual. Espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida, me procure ou volte a assistir os vídeos. Tchau, tchau. Até a próxima aula.